presença. Toca em corações nessa tarde. Cura a vida, Senhor, pelo teu poder, Senhor, pois é o Senhor quem faz. Entrega os teus servos nas suas mãos, te agradeço, amém. Glórias a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar nesta abençoada igreja com os amados irmãos. Quero agradecer a irmã Carla pelo convite. Deus continue abençoando esse lindo trabalho de ciclo de oração. E é um dos trabalhos que eu mais gosto de participar. Trabalho de oração nós temos também na nossa igreja todas as segundas-feiras, a partir das 7 horas da noite, nós estamos ali orando pela igreja, pela vida do povo de Deus. E pode ter certeza que a vida de vocês também vai estar nas minhas orações. Amém? Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus, não vou me demorar. Abra sua Bíblia no Salmo de número 73. Louvado seja Deus. Salmo de número 73. Nós vamos ler o verso 1, o verso 2, o verso 3 e logo após o versículo ou o verso de número 28. Glória a Deus. Diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Verso 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Amém. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Irmãos, Deus me deu essa mensagem esses dias, né? E desde que o Senhor me deu essa mensagem, eu tenho passado por algumas coisas, porque eu acredito no seguinte, irmão. Quando nós pregamos algo, ou nós passamos pelo que pregamos, depois ou então antes mesmo de nós pregarmos, Deus nos prova naquilo em que vamos pregar ou que já temos pregado. Porque a nossa vida, irmãos, não pode estar dissociada daquilo que pregamos. Eu não tenho como pregar sobre fé se eu não vivo pela fé. Eu não tenho como pregar sobre santidade se eu não vivo em santidade. Então tudo aquilo que eu prego tem que ser confirmado por aquilo que eu vivo. E o Senhor me deu um tema para esta palavra: por que sofrem os justos? E eu creio que essa pergunta tem invadido a mente de muitos cristãos. Os maiores homens de Deus da Bíblia Sagrada, com certeza, já se fizeram essa pergunta: por que sofrem os justos? E eu fui estudar um pouco na Bíblia Sagrada, pesquisar, e existem algumas razões pelas quais os justos sofrem. E isso explica pelo menos um pouco do porquê de que nós justos muitas vezes sofremos. A primeira causa pela qual os justos sofrem é o sofrimento natural.
O sofrimento natural, ele é decorrente da queda do homem no jardim do Éden. Quando o homem que fora criado por Deus, colocado no jardim ali para dominar a terra, como o Senhor Deus disse, quando ele é colocado ali, o Senhor Deus dá uma ordem para ele: não coma desta árvore, coma de todas as outras, você pode comer de qualquer fruto, de qualquer árvore que está no jardim, menos dessa. E o homem desobedece à ordem de Deus, a mulher come do fruto, dá ao marido, e os dois automaticamente caem. E a partir dali, com a sentença que o Senhor Deus deu para o homem passa a viver longe de Deus. Então, o sofrimento natural, ou seja, o sofrimento que decorre da natureza caída do homem, quando Adão peca, ele condena toda a humanidade a viver pecando. Por quê? Porque o homem antes de cair era perfeito, não tinha a consciência do pecado. A razão pela qual Deus ordenou que o homem não comesse da fruta ou do fruto que estava ali na árvore do conhecimento do bem e do mal, é porque ele sabia que quando o homem passasse a conhecer tanto o bem quanto o mal o iria atrair mais do que o bem. Porque tudo aquilo que é mal, irmãos, apresentado por Satanás, ele nunca vai se apresentar com aparência de mal. Ele sempre vai se apresentar, ouça bem o que eu estou dizendo, o mal sempre vai se apresentar para nós com a aparência daquilo que é bom. Porque se o mal se apresentar na sua forma verdadeira, e se nós tivermos a capacidade... Aleluia. Louvado seja Deus. Se nós tivermos a capacidade de enxergar tanto o bem quanto o mal, ou o mal na sua forma verdadeira, nós vamos enxergar quão terrível é. Por isso o diabo nunca se apresenta em sua verdadeira forma. Os demônios nunca se apresentam em forma original daquilo que é mal, sempre se apresentam naquilo que é bom. É tanto que o diabo faz a mulher, Eva, olhar para o fruto e ver ele com bons olhos, tornar agradável aos olhos. Por quê? Porque quando o mal fica agradável aos olhos, a gente quer provar, a gente quer comer, a gente quer pegar, a gente quer participar, desfrutar. Mas a verdade é que aquilo iria trazer consequências desastrosas sobre toda a humanidade. Toda a humanidade foi condenada pelo pecado de Adão. Então essa é uma das razões pelas quais os justos sofrem. Por quê? Porque os nossos pais lá no princípio pecaram. E uma das consequências é, quando o Senhor Deus dá a sentença de Adão, ele diz: maldita é a terra por causa de ti. Não só a raça humana, até mesmo os animais, as plantas foram condenadas por causa do homem. É tanto que lá em Romanos capítulo 8, versículo 20 até o 24, Paulo vai dizer que a criação geme pelo dia em que será liberta da vaidade. Tudo isso por causa de Adão. A mulher não tinha filho com dores, por conta da desobediência de Eva e de Adão. A mulher agora passaria a ter filho com dores. O homem teria que trabalhar, suar, literalmente, para comer daquilo que a terra produzisse. E a terra produziria espinhos, diz a Bíblia. Ou seja, o homem teria que sofrer, teria que trabalhar, calejar as mãos. Tudo isso é consequência do pecado. A segunda razão
pela qual sofrem os justos é o sofrimento culposo, ou seja, o sofrimento que é ocasionado pelas nossas ações, pelas nossas escolhas. Olha bem para mim aqui, para algo que eu vou te dizer. Tem coisas que você está passando por causa das tuas escolhas. Tem coisas que eu estou passando por causa das minhas escolhas. Tem sofrimentos que se abatem sobre a vida dos justos porque nós escolhemos errado. Louvado seja Deus. E Deus me trouxe aqui nessa tarde para trazer essa palavra para você avaliar as escolhas que você fez. Talvez aquilo que você está passando, aquilo que te levou a isso, foram as escolhas que você fez. Então os justos também sofrem por causa das escolhas erradas que fazemos. E Deus, como Pai, Ele resolve nos disciplinar, nos corrigir, muitas vezes através do sofrimento, para que nós aprendamos a agir de maneira certa, a escolher conforme a sua direção. Em Tiago capítulo 4, versículo 13, Tiago fala sobre a importância de consultar a Deus em tudo que se for fazer. Aí a pessoa não consulta a Deus, não ora, não pede direção a Deus, orientação ao seu líder, aí abre um negócio, quebra a cara, aí entra no relacionamento, quebra a cara, aí faz qualquer coisa na vida e quebra a cara. Por quê? Porque não pediu direção a Deus. O Senhor te convida nessa noite a tudo que você for fazer, pedir direção a Ele. Se Ele disser não faça, porque não vai dar certo. Se Ele disser não vá, porque vai dar errado. Se Ele disser não escolha, não faça assim, se você fizer, você vai entrar por sua conta e risco. Porque Deus diz assim: eu não entro contigo, eu não vou contigo. Pode observar os exemplos da Bíblia Sagrada. Ele disse: Abraão, sai da tua terra. Abraão saiu, obedeceu. Mas se ele tivesse dito: Abraão, fica, se Abraão tivesse saído, tinha dado tudo errado. Isaac estava sendo perseguido pelos egípcios que estavam entulhando seus poços. Isaac quis sair do lugar onde ele estava. O Senhor disse assim: fica. Por quê? Porque a bênção não está no lugar onde tu está, a bênção está em você. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, sofrimento probatório. Por que sofrem os justos? Porque Deus prova aqueles a quem Ele ama. O salmo que nós lemos, irmãos, ele traz para nós a história de Asaf. Asaf foi o líder, o chefe de todos os salmistas em Israel. Um dos homens que tinha mais intimidade com Deus no Antigo Testamento. Asaf compunha salmos maravilhosos ali, a mando de Davi e pela direção de Deus. Mas um dia, Asaf entrou em uma crise existencial. Asaf resolveu olhar para o exemplo dos ímpios que prosperavam, que tinham riquezas, que faziam o mal, que matavam pessoas, que roubavam, usurpavam os direitos dos pobres, dos órfãos, das viúvas. E Asaf começa a olhar para tudo aquilo e começa a olhar para a sua vida. Ele diz: se eles fazem o que fazem e têm o que têm, por que eu sirvo a Deus e eu não tenho o que eles têm? Eu tenho certeza que essa pergunta já foi gerada em quase que todas as cabeças, as mentes das pessoas que aqui estão, dos irmãos, das irmãs. Por que o ímpio tem e eu não tenho? Aí a gente puxa na memória e pede perdão a Deus até por pecado que nem cometeu.
Porque na ânsia de ver Deus fazer alguma coisa ou de dar alguma resposta, a gente, louvado seja Deus, será que eu estou em pecado? Será que eu fiz alguma coisa? Será que aconteceu alguma coisa comigo que não agradou a Deus? Senhor, me perdoe, isso não está errado? Mas às vezes nem todo sofrimento, irmão, é decorrência de pecado. Para que um homem para sofrer mais do que Jó? Aí eu pergunto, o que foi que Jó fez para passar aquilo que ele passou? Não diga que ele não fez nada, porque com certeza Jó tinha algum pecado, ele era ser humano. Mas a Bíblia diz que Jó era justo, íntegro, reto, desviava-se do mal. Mas um dia Deus resolveu provar a fé de Jó. Permitiu ao diabo tocar em tudo que ele tinha, matar os seus filhos, levar os seus bens materiais. Os seus amigos se voltaram contra ele, até mesmo a sua própria esposa se voltou contra ele. Eu imagino Jó nas suas reflexões, com as suas enfermidades, dizendo: o que foi que eu fiz? Qual é o meu pecado? Os amigos de Jó olhavam para Jó e diziam: Jó, confessa teu pecado, rapaz. Olha o que foi que tu fez, puxa na tua memória, tu fez alguma coisa. Mas Jó não tinha feito nada para estar naquilo. Nem todo sofrimento é decorrência de pecado. Tem uns que são, mas nem todo sofrimento é. Às vezes Deus está provando a nossa fé. Crer em Deus, irmão, quando está tudo bem é muito fácil. Acreditar, ter fé, quando a gente está abastecido é muito fácil. Pergunta para alguém que está abastecido, para alguém que está bem, se ele tem fé em Deus. Não, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, Deus está sempre comigo. Agora eu quero saber se o camarada é crente, se o homem é crente, se a mulher é crente. Se ele estiver passando a maior luta da sua vida, você chegar para ele e dizer: meu irmão, como é que estão as coisas? Está tudo bem. Fazer como a mulher sunamita, o filho morto lá em cima no quarto. Aí Geazi chega e pergunta: o meu senhor Eliseu mandou perguntar como está. Como é que está o filho, como é que está o marido? Eu imagino ela com o coração apertado, partido, porque o filho estava morto lá em cima, dizendo: está tudo bem. Isso não é hipocrisia não, irmão. Isso é fé. Ela sabia que tinha um homem de Deus ali que poderia ressuscitar, como de fato aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 4, versículos 12 e 13, diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar ou provar, como se coisa estranha acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de que serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Pedro olhou para a igreja a qual ele estava escrevendo, carta universal, todas as igrejas presentes na época iriam ouvir. Ele disse: olha, não estranhe, a fé de vocês está sendo provada, como se isso fosse alguma coisa estranha. Crente, irmão, olha para mim aqui, crente não é para estranhar a provação, não. Crente não é para estranhar sofrimento, pelo contrário, estranhe se a tua fé nunca for provada. Se tu nunca passar ou nunca passou por aflição, tem alguma coisa errada. Procura consertar com Deus, porque alguma coisa está errada. Está tudo bem, não tenho passado por prova nenhuma, faz muito tempo que eu estou bem. Está errado. Porque Deus prova a fé daqueles a quem Ele quer aprovar, irmão. Não existe crente no mundo que não passe por tribulação. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Não há ninguém que queira viver nessa vida piedosamente que não passe por tribulações. Então, por que o justo sofre? Depende.
Às vezes Deus está provando a tua fé, a tua paciência, a tua perseverança. Tem gente, irmão, que não pode passar uma provinha assim, que já quer se desesperar, arranca os cabelos, já quer se desviar, liga para o pastor, liga para o profeta não sei da onde, liga para a irmã não sei da onde, e se desespera e nada resolve. Por quê? Porque Deus está provando. Deus não deixa ninguém falar com ele, nem por profeta, nem por ligação, nem por mensagem, por nada. Por quê? Porque é você e Deus. Deus está te chamando para um particular. Deus está provando, está apertando as coisas, porque Ele quer que tu se chegue mais para perto dEle. Aleluia. Em último lugar, sofrimento solidário. O justo sofre para que ele possa ajudar outros que estiverem passando pela mesma situação. Em 2 Coríntios 1, dos versículos 3 ao 4, Paulo diz exatamente assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Então, por que o justo sofre? Também para ajudar quem está sofrendo, para ser solidário. Eu não acredito nesse evangelho, irmão, que não me incentiva a ajudar o irmão, o meu irmão. Porque se eu chamo de irmão, eu digo que ele é da mesma família que eu. E como eu chamo alguém de irmão e não tenho coragem de estender a mão para ajudá-lo? Como eu chamo alguém de irmã e não tenho coragem de perguntar como é que ele está? Irmão, o que é que você está precisando? Irmão, o que é que você está precisando? Fala para mim, se eu puder fazer, se eu puder te ajudar. Eu não posso te ajudar financeiramente, mas eu vou abrir um propósito, eu vou orar contigo, eu vou pagar preço contigo, eu vou te ajudar em oração. É nesse evangelho que eu creio. Paulo disse: bendito seja o Deus de paz, o Deus de toda consolação, que nos consola para nós consolarmos o outro. Para a gente chegar para o irmão que está atribulado e dizer: irmão, não se preocupa não, eu já passei por isso. Tu vai vencer assim, 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 assim. Fica tranquilo. Irmã, não se preocupa não, irmã, eu já passei por isso. Como é que eu venço, irmão? É assim, 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 assim. Louvado seja Deus. Para finalizar, eu falei esses motivos pelos quais o justo sofre, para você entender que enquanto nós estivermos aqui, nós não estamos livres de sofrimento, nós não estamos livres de provações, nós não estamos livres de angústia, nós não estamos livres de traição, nós não estamos livres de pedradas, de perseguições, de acusações. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós não estamos livres. Mas vai chegar um dia, que não vai haver mais tribulação, que não vai mais haver choro, que não vai mais haver pranto, não vai mais haver dor. E quando é esse dia, pregador? Apocalipse capítulo 21 e versículo 4: pois Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, a morte não haverá, porque todas as coisas foram passadas. Ou seja, as coisas antigas, porque Deus fez novas todas as coisas. Novo céu, nova terra, nova vida, vida eterna. Lá não haverá mais pranto, dor, choro, aflição. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você que é crente, tu ainda tem esperança de morar no céu? Só quem tem esperança de morar no céu ainda, levante a mão. Tu ainda tem esperança de ouvir: já passou muito tempo, Jesus não volta mais. Quem foi que disse isso para você?
Ele está às portas, Ele está perto. Breve vem, eis que cedo venho. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. O Espírito e a noiva dizem: vem. Louvado seja Deus, e aqueles que ouvem digam: vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Isso aí não é um pedido, irmão, isso é um cântico que dá a certeza de que Jesus vem. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Ah, pregador, mas isso é só quando Jesus voltar. Enquanto isso, o que é que eu faço? Persevera, fica firme, porque a luta não dura para a vida toda. Não existe tribulação, não existe provação que dure a vida toda. Não existe um crente que vive uma vida só de prova, sem experimentar a provisão de Deus, senão a Bíblia iria mentir, irmão. A Bíblia diz que o Senhor é o Jeová Jireh. Como Ele seria o Jeová Jireh se Ele nunca proveu nada para ninguém? E na Bíblia está repleto de experiências de que Deus proveu. A Bíblia diz que o Senhor é o Jeová Shalom, aquele que é o Deus da paz. Como eu diria que Ele é o Deus de paz se eu vivo o tempo todo em guerra? Se eu nunca experimentei a paz? Mas a Bíblia está cheia de exemplos de homens que, apesar das suas lutas, viveram em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Pega na mão desse crente que está do teu lado, essa irmã, deste irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Se concentra na presença de Deus e deixa o Espírito Santo agir com liberdade da forma que Ele quer. Senhor Deus e Pai que está nos céus, neste momento nós te louvamos, nós te agradecemos, até mesmo pelos sofrimentos. A tua palavra diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Nós te damos graças pelas lutas, nós te damos graças pelas provações, nós te damos graças, Senhor meu Deus, até mesmo por aquilo que não deu certo, porque se não deu certo, é porque o Senhor estava nos livrando. Deus, aqui estão as tuas servas, os teus servos, irmãos e irmãs, que com certeza têm passado por sofrimentos, por provações, por tribulações, têm experimentado angústias, tristezas, perseguições, pedradas. Mas a tua palavra nos diz, Senhor, Salmo 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E no mesmo Salmo, no verso 11, diz que tu é aquele que muda as vestes de pranto, as vestes de humilhação, as vestes de tristeza, as vestes de saco de cinza, em vestes de alegria, em vestes de glória, em vestes de unção. Oh, aleluia! Tu és aquele que tira de nós a veste de humilhação, a veste de vergonha, e coloca vestes novas. O Senhor Deus está dizendo para pessoas aqui: eu estou contando os dias para tirar as vestes de vergonha, para tirar as vestes de humilhação e para colocar a veste de honra na tua vida. Conta os dias, porque eu derramarei óleo fresco sobre a tua cabeça na presença de todos. E oh Espírito Santo de Deus, eu estou contemplando pelos olhos da fé o Senhor mudando situações de pessoas nessa tarde. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, enquanto isso não acontece, fortalece a vida das tuas servas, fortalece a vida dos teus servos, derrama sobre eles força para seguir outra vez. Ei, você que veio pensando aqui, chegou nessa tarde pensando em desistir, o Senhor está dizendo: olha para a pedra,
Olha para a pedra, não estou entendendo, pregador. Olha para a pedra, na pedra tem pão, na pedra tem água. Come pão, bebe água, porque a caminhada ainda é longa. Aleluia. Em nome de Jesus, fortalece os teus filhos, meu Pai. Fortalece os teus filhos. Enche os teus filhos, as tuas filhas de poder. Enche os teus filhos, as tuas filhas de unção. Em nome de Jesus, vai quebrando toda obra maligna. Vai quebrando, Senhor meu Deus, toda ameaça de Satanás. Vai quebrando toda obra do inferno. Em nome de Jesus, comece a ser repreendida nessa noite, nessa tarde. Em nome de Jesus, toda obra do diabo seja repreendida na autoridade do nome de Jesus. Estão caindo por terra nessa tarde cadeias. Estão caindo por terra nessa tarde grilhões. Estão caindo por terra nessa tarde amarras do diabo contra pessoas da tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, comece a ser renovado por Deus. Sinta a força do Espírito Santo sobre a tua vida. Sinta o renovo de Deus sobre a tua vida nessa tarde. Força para continuar, força para não desistir. Sinta em nome de Jesus o Senhor renovando a tua vida nessa tarde. Em nome de Jesus. Muito obrigado, papai. Muito obrigado, Jesus. Eu te louvo. Eu te agradeço, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Eu quero agradecer mais uma vez a irmã Carla, pela oportunidade. Deus continue abençoando sua vida, família, a pessoa do pastor Wagner, que Deus continue também abençoando poderosamente esse ministério, no nome de Jesus, amém.